começar mais uma semana. E aí a gente começa a nossa semana de aula em ciências, que é uma parte que a gente estuda, que eu sei que vocês gostam muito. Então nós vamos abrir a nossa apostila na página 128. Então hoje a gente vai ver alguns fenômenos naturais que nós temos que acontecem no nosso planeta. Então alguns vocês já até escutaram falar. Vocês já escutaram falar sobre tsunami? Ah, muito bem. Então, um deles hoje, vocês vão conhecer, é o tsunami. Então, nós vamos pegar o marca-texto e vamos marcar na página 128 assim: vulcões, terremotos e tsunamis. Joia? Então, vamos lá. Apesar de parecer fixa, a litosfera, lembrando o que é litosfera? Litosfera é a parte sólida que nós temos dentro do nosso planeta, é a parte de terra. Inclusive, nós estudamos litosfera, hidrosfera na última aula. Então, agora quando vier o nome, hidrosfera, parte água, litosfera, parte solo, vocês estarão lembrando o que a gente já estudou. E aí, a litosfera movimenta-se continuamente. Então, ela está sempre em movimento. Essa movimentação resulta em fenômenos naturais que alteram a superfície terrestre. Então, a nossa superfície, onde nós pisamos, ela sempre está mudando. A crosta terrestre é dividida em partes chamadas placas tectônicas. E aí, toda vez que uma placa tectônica se movimenta, ela causa um fenômeno natural. Por exemplo, se for no fundo do mar, muito lá no fundo, muito lá no fundo, quando ela se movimenta, ela causa o tsunami. Se for, na parte terrestre nossa, que vocês estão lembrados, que a gente abriu a Terra e a Terra tinha alguns nomes aqui, vocês estão lembrados? Crosta terrestre é a camada de fora. Então, as nossas placas tectônicas, elas ficam soltas dentro do manto. Vocês estão lembradas que os mantos são formados de pedras vulcânicas? Ah, sim. E aí até chegar ao nosso núcleo da Terra, nós temos a camada do manto. Então, essas placas se movimentam naturalmente, é um movimento natural. Então, vamos relembrar aqui. Se ela se movimentar lá no fundo do mar, ela causa ondas enormes que são conhecidas como tsunamis. Se ela se movimenta na nossa crosta terrestre ou entre a crosta terrestre e o manto, ela vai formar os terremotos. Então, a gente não tem a ordem de mandar acontecer um tsunami, ou um terremoto, ou um vulcão entrar em erupção. O que hoje os cientistas conseguem é alguns dias, alguns meses antes, estarem estudando e aí começam a chegar perto que tal dia pode acontecer um fenômeno desse. Mas, por exemplo, um terremoto não tem como se prever. Tudo que a gente chama de fenômeno natural vem da natureza. E a gente não tem controle sobre a natureza. Então, são fenômenos naturais. Essas placas se movimentam naturalmente até alguns centímetros por ano.
Aí você vai me falar assim, tia Jana, mas centímetros é pouquinha coisa. Para você que olha numa régua e vê os centímetros. No movimento da Terra, centímetro é muita coisa. Então, é um olhar diferente. Pra gente, centímetros, né, são pequenas medidas. Aí você vai falar, se movimenta um pouquinho. Mas no movimento da Terra, movimentar centímetros causa um tsunami, causa um terremoto, causa a temperatura de um vulcão alterar e entrar em erupção. Então, são fenômenos naturais, tá bom? E aí, quando as placas se chocam uma com as outras, se afastam e deslizam uma ao lado da outra. Então, elas podem. Pensa numa placa aí, as placas tectônicas parecem com pedras, ó, com rochas. E aí, quando elas se movimentam, elas podem se chocar, bater uma na outra, ou elas se afastarem, uma ir para um lado e uma ir para o outro. E aí, ao movimentar-se, elas criam esses fenômenos. Então, vamos lá. No mapa que veio embaixo, tem a localização de países que entram, por exemplo, aonde acontece maior choque das placas tectônicas. Então, maior nível de tsunami e terremotos. Depois tem assim, a separação das placas, aonde acontece. Então, vocês podem olhar que tem setinhas sinalizando onde acontece mais, tá? Aí no mapa mundi, inclusive tem um triângulozinho que nós temos aí a localização de vulcões, tá? Então vocês podem estar olhando com calma. O movimento das placas tectônicas é responsável por fenômenos naturais, como terremotos e tsunamis, também chamados de maremotos, que são as ondas menores. Além disso, nas bordas dessas placas está a maioria dos vulcões da Terra ou do planeta. Terremotos são tremores. De repente você está parado e aí você pensa aí, você está parado na sua casa e de repente o chão da sua casa começa a tremer. E aí você olha para o lado, prato tremendo, jarra tremendo, tudo tremendo. E você não tem como parar. Isso são tremores. E aí são causados por movimentos bruscos das placas tectônicas. Então é quando elas se chocam. E aí nós temos os terremotos. Dá medo, né? Não fica com medo, não. Fica com medo, não, porque no Brasil, assim, o nível de terremoto ainda está baixo. Nós já temos alguns lugares que têm surgido terremotos. Mas o índice, o número desse terremoto ainda está bem baixo. Então fiquem calmos, tá? É igual o tsunami. Alguém já me perguntou, tia Jana, Angra pode ter um tsunami? Não, porque nós temos de fora a fora uma barreira que é a Ilha Grande. Para fora da Ilha Grande é mar aberto, né? O mar é até mais agitado, mas nós não temos aqui. Mas nós podemos vir a ter futuramente, se a gente não cuidar do nosso planeta? Sim, nós podemos. Se é um fenômeno natural, ele pode acontecer em qualquer lugar, tá bom? Então nós temos os tsunamis. E aí depois, vocês olhem na apostila de vocês, não olhem a parte da tia Jana tudo rabiscado. Vocês sabem que a minha apostila é tudo rabiscado. Que tem como acontece um terremoto. Então tem as ondas sísmicas. São essas ondas aqui, ó. É igual quando você bate um garfo no outro, faz tim,
Não tem aquele barulho? Então, quando uma placa se encontra com a outra, não dá esse barulho de tim, né, gente? Mas aí causa ondas, e quando essas ondas chegam na nossa parte terrestre, que é a parte que nós pisamos, que nós vivemos, acontece os terremotos, tá bom? Na apostila vem trazendo o nome, hipocentro, que é a região interior da crosta terrestre, onde ficam as placas. Depois vem o epicentro, que é o local, ó, onde a parte do terremoto é mais forte. Então ele vem de dentro para fora. Então elas se chocaram lá dentro, elas se chocaram lá no manto. E aí, ó, vai saindo até sentirmos aqui na superfície. Tia Jana, leva horas? Leva tempo? Leva. Só que é assim, nós, os cientistas, já têm uns aparelhos que quando elas se chocam, o aparelho começa a acusar, né? Sabe o batimento cardíaco, quando a gente faz eletro? E aí as ondas começam a alterar. E aí eles sabem que pode acontecer um fenômeno desse. O que pode ser feito? Só avisar a cidade ou o país que vai acontecer algum fenômeno natural. Às vezes não dá tempo nem de tirar as pessoas da cidade de tão rápido que é. Então, elas se chocaram, então podem aguardar que vai acontecer um fenômeno natural, tá bom? E aí nós temos os tsunamis, que é o que muita criança tem medo, de uma onda enorme cobrir a cidade. Então, Tia Jana vai falar para vocês verem filme? Não sei, porque tem criança que vai ficar com medo, né? Mas era legal vocês estarem assistindo para vocês terem a dimensão do tamanho da onda. Não é para vocês ficarem com medo, ai, que vai acontecer aqui. Não, é para vocês terem a dimensão que quando os livros trazem, falando que são ondas gigantes, vocês não têm dimensão que onda é essa. É uma onda que ela pode cobrir uma cidade dentro de minutos. Então, o dia que você estiver acompanhado de um adulto corajoso, né? E aí você vai falar assim, vamos assistir um filme de tsunami? Para vocês terem dimensão. Porque a onda começa lá fora, mas muito lá fora. E aí, de repente, à beira da praia, a água some. E aí se localiza lá fora, a onda vem aumentando, 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 até chegar na cidade. Ou numa beira-mar. Geralmente chega nas cidades, porque as cidades estão construídas à beira-mar, tá? Então, são ondas gigantescas. Ai, Tia Jana, é maior que um prédio? É maior que um prédio, tá? Que podem ser provocadas por movimentos bruscos das placas tectônicas. Então, vocês vão falar que tudo é culpa da placa tectônica. É mais ou menos isso. Quando ela se movimenta, ou ela se choca, ou ela se afasta, ela cria um movimento natural. Como é feita da natureza, então a gente não pode mandar nela. Então, como os terremotos. Então, se chocam, criam os terremotos. Queda de meteoros, erupções de vulcões que existem no fundo dos oceanos ou até por grandes deslizamentos de terra ou gelo. Então, podem criar ondas maiores que essas que chegam à beira-mar. Então, são alguns, por exemplo, o vulcão, gente, mas é lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no lugar mais fundo, mais fundo, mais fundo do mar. Não é por aqui, não. É lá no fundo que acontece, e aí a gente acaba recebendo
o tsunami aqui. Então tem que acontecer muito lá fora. É um fenômeno que acontece lá fora. E a gente recebe o impacto aqui, tá? Tia Jana, tem vulcão no fundo do mar? Tem. Ainda em erupção, quando elas se deslocam, eles abrem fendas. Então, é placas tectônicas de novo, tá bom? E aí nós temos os vulcões. Os vulcões é um espetáculo maravilhoso. Ver a lava saindo, eu acho lindo. Não se pode chegar perto de um vulcão por causa da alta temperatura. Não se pode pisar aonde ele está em erupção. E aonde a localidade do vulcão está ativa, não tem nenhum meio de vida. Por quê? Porque tudo queimado, por causa da alta temperatura, tá bom? Fora os gases, que quando ela começa a secar, a lava começa a secar, elas emitem na atmosfera. Então, está lá. Ah, eu gostaria de ver. Sim, tem uma época que pode se ver de longe. E aí você vai com o instrutor, até tantos metros você pode chegar perto, mais adiante você não pode ir, né? Se pode passar por helicóptero mais de longe enquanto ele está só saindo fumaça. Tem aquela fumaça cinza que ele solta antes de começar a erupção e aí depois vem a lava. Então, vulcões são estruturas por onde ocorre a expulsão de magma e de gases do interior da Terra. O magma é a lava, tá? Eles podem ter aparência de montanhas e são mais comuns nas regiões de encontro de duas placas tectônicas. Temos vulcão em Angra? Não. Para acalmar o coração de vocês. O magma se acumula no interior do vulcão e quando não há mais capacidade para armazená-lo, então quando ele não consegue ficar mais guardado ali, a lava sai pela cratera vulcânica. É aquele buraco que faz no centro. Então a gente olha o vulcão, que é uma montanha bem alta por sinal, né? E aí geralmente essa montanha tá assim, ó. Aqui dentro sai a fumaça, que são os gases, e aqui dentro fica armazenado o magma. Quando ele não consegue mais ficar aqui dentro armazenado por causa da alta temperatura, então esse buraco aqui se abre. E aí ele vai dando algumas dicas que ele vai entrar em erupção. Então, qual é uma delas? O solo aumenta de temperatura. Começa a sair uma fumaça dos gases que estão presos dentro. Então, depois tem alguns pequenos tremores. Isso é sinal que ele está ativo. E aí tem a nuvem cinza, que ele solta de repente, avisando que vai entrar em erupção. Então, tudo isso foi durante anos de estudos que conseguiu-se descobrir algumas etapas para um vulcão entrar em erupção. Tem gente que mora perto do vulcão? Tem. Tem pessoas que gostam, ele entra em erupção, as pessoas saem da cidade e aí depois passa um tempo, eles voltam e moram aqui de novo. Dizem que o solo é sagrado e aí mesmo que a erupção, né, acabe com as plantações, acabe com a casa, eles vão lá e reconstroem tudo novamente. Então são anos e anos que a gente tem lugares que acontecem erupções. Tá bom? Inclusive nós temos no Japão um vulcão adormecido. Ele está adormecido, mas ele não está
fora de ativação. Ele pode ficar ativo? Pode. Já deram um tempo para ele entrar em erupção? Já. Tem pessoas que moram perto? Sim. Mas até hoje ele ainda não, né? A gente fala que ele não reviveu ainda, porque o vulcão, ele parece que ele está vivo. E aí nós temos embaixo, no Gotinhas de Saber, o vulcão mais ativo do mundo. Inclusive, aparecem reportagens, quando ele está muito ativo no jornal, do encontro da lava com o mar, quando eles se chocam. E tem aquele espetáculo lindo, né? Que tudo que vem da natureza é muito bonito. E aí aquele banho, né, do encontro um com o outro e a fumaça que sai quando a lava encontra com o mar gelado. Então, é o que está mais ativo. E no Havaí se concentra o maior número de vulcões, ainda tem isso. O vulcão Ilauea, localizado no Havaí, é considerado por muitos especialistas o vulcão mais ativo do mundo. Em atividade desde janeiro de 1983. Então ele não parou ainda. Ele diminui a quantidade de lava, ele diminui os tremores, mas ele não está quietinho ainda, tá? Ele está estressado. O Kilauea fica na maior ilha do arquipélago, que faz parte dos territórios dos Estados Unidos e intercala momentos de maior atividade com fases em que as erupções são menos intensas e frequentes. Então, ele está sob estudo. Essas pessoas que estão na foto aí não são turistas, tá? Não são pessoas. Quando um vulcão está em erupção, não tem visitação. Isso aí são pesquisadores que acompanham a atividade dele durante todo o decorrer desses anos. É só esse vulcão? Não. Nós temos vulcões espalhados pelo mundo todo. E os pesquisadores fazem uma coisa que a gente chama de monitoramento. Tá bom? Esqueci a palavra, gente. Eu também esqueço palavra. Então vamos lá. E aí toda vez que o nosso relevo muda, a gente vê as transformações. Então vamos lá. Transformações do nosso relevo. A movimentação das placas tectônicas, assim como outros fenômenos naturais, atua sobre o relevo da superfície terrestre. Então, como é que o nosso relevo muda? Vento, água, muita seca. Então, o desgaste do nosso relevo. O que é relevo? Né? É toda a superfície que nós temos que pisamos. Então, nós temos tipos de relevos que a gente já viu, planície, planalto, né? Nós temos, e aí o mais perto são as rochas. Então nós temos aí as depressões. Então a gente viu isso lá atrás. Então toda vez que a gente fala de mudança do relevo, é a mudança que a nossa paisagem sofre. Então muita chuva, muito vento pode mudar o aspecto de um morro? Pode. O morro pode deslizar, pode abrir fendas, o chão pode ficar mais seco, há desgastes de rochas, as rochas podem rolar. Então, conforme os anos, o nosso relevo vai mudando. E aí, há modificações. Formação de cadeias montanhosas. A formação de cadeias montanhosas, quer dizer, grupo de montanhas, ocorre quando duas placas tectônicas se chocam. Não bota a culpa na coitadinha. Ela se chocou e aí se junta. E aí se faz uma cadeia de montanhas. Pode até mesmo subir uma em cima da outra. Gente, não é umas placas pequenininhas não, tá? Não é assim,
tamanho do negocinho desse sinal, tá? É muito grande, porque o nosso planeta é muito grande. Quando a gente tenta passar para vocês o tamanho da placa tectônica, ela é muito grande. Por isso que ela causa esses movimentos na Terra, porque elas são enormes, são placas enormes. Então, quando elas se chocam, o impacto é muito grande. Você já correu na escola e já deu de frente com alguém? E aí cai um para cada lado, assim, um chora que machucou a testa, o outro chora que machucou a boca, o outro chora que o amigo não olhou, o outro chora porque também não aconteceu nada, mas vai chorar do mesmo jeito. As placas tectônicas funcionam exatamente assim. Elas se chocam, mas elas não choram. Mas elas criam movimentos, né? Fenômenos que a gente sente aqui. Quais são eles? Maremoto, que são ondas menores, tsunamis, que são maiores, os vulcões entram em erupções. Então, nós temos toda essa parte. Tia já no vento influencia? Influencia no nosso relevo, para mudanças. Às vezes você passa num lugar e tira uma foto. Daqui a alguns anos você volta naquele lugar e tira a mesma foto. Você vai perceber que aquele lugar mudou. É assim que o nosso relevo muda. Ele muda, inclusive, sem que a gente perceba. Quais são as ações? Quais são as mudanças? É tudo que a gente, no nosso dia a dia, tem da natureza e não percebe. A gente percebe a quantidade de chuvas? Não, a gente só vê que está chovendo. Mas o nosso relevo muda. Ah, um vento forte, a gente só sabe que está ventando porque a gente fica com medo e fica dentro de casa. Mas a gente não fica observando o que acontece com as rochas, o que acontece com o morro, o que acontece com uma cachoeira. Então, vai mudando durante o tempo. E aí, elas empurram a superfície do terreno para cima. Então, elas se chocaram, elas fazem isso, tá? Abrem o chão, abrem, tá? Em alguns casos, uma das placas pode até mesmo subir uma em cima da outra, como é o caso da Cordilheira dos Andes, localizado na América do Sul. E aí nós temos uma foto mostrando uma cadeia montanhosa, aonde foi criada a formação de montanhas. Então tem bem no desenho aí. Então, tem até as placas tectônicas se movimentando, a seta está mostrando. E aí quando elas se chocaram, abriram um buraco e formaram cadeias montanhosas. E aí nós temos o intemperismo, não é nada de tempero misturado, tá? É um processo de desgaste ou decomposição das estruturas das rochas. Essas modificações são lentas e contínuas e podem ser provocadas por agentes como a água, o vento, a variação de temperatura e os seres vivos. Por que os seres vivos? Porque o ser vivo mexe na natureza. Então, é culpa também do ser vivo fazer a modificação do relevo. As montanhas são estruturas recentes que se encontram pouco desgastadas pela ação do intemperismo. Então, é aquele processo que chove muito, a temperatura está muito quente ou está muito frio, e aí o solo tem rachaduras, tem aberturas, e aí vai mudando o relevo. Nós temos os modificadores do relevo. As rochas sofrem um desgaste lento e contínuo, então isso leva tempo, pode levar anos para se mudar, que as fragmenta em partículas cada vez menores. Então, ela se desgastou, o vento leva aquela poeira da rocha e já coloca essa poeira em outro lugar. Então, há a formação de outra rocha, de outra mudança em outros lugares. Por quê? Porque as rochas são feitas de partículas
menores e inclusive tem areia. Então, quando há desgaste, aquela areia é levada pelo vento. O vento é uma ação natural que nós temos. Ao longo do tempo, esse processo dá origem ao solo e modifica o nosso relevo terrestre. Os agentes de transformação do relevo podem ser, portanto, agentes internos e agentes externos. Então, nós vamos ver os internos. Quais são? São aqueles que agem ou surgem dentro da Terra. Então, interno, tudo que vem dentro. Qual é o agente interno hoje que eu tenho que muda a modificação da nossa superfície, do nosso relevo? As placas tectônicas. Então, ela está dentro do nosso planeta. E os agentes transformadores externos agem na superfície do planeta e atuam sobre o relevo, esculpindo-o. Então, ele vai dando nova forma. As causas do intemperismo, como a ação da água e do vento, são agentes externos. Então, tudo que acontece aqui por fora, chuvas fortes, temperatura alta, temperatura baixa, excesso de sol, excesso de frio, todos eles são os externos, são todos que estão por fora agindo no nosso relevo. As imagens a seguir mostram como as rochas podem ser modificadas com o passar do tempo, ganhando diferentes formas. Essas rochas que estão aqui, elas não foram colocadas aí, gente. Alguém não foi lá e fez também, não. Elas, com os anos e anos e anos, elas ganham novo desenho. A gente diz até que tem alguns tipos de rocha. Uma parece com uma cara de cachorro, a outra parece com um dedo, a outra parece um pão. Então, é a ação desses agentes. Então, nós temos os agentes internos, que são as nossas amiguinhas placas tectônicas que a gente viu hoje, e nós temos os externos, que são todas as ações que nós temos em volta. E a gente nem percebe. A gente só vai perceber que uma rocha foi moldada quando a gente tira uma foto. Então, tira uma foto hoje de um lugar. Isso acontece muito em praias, cachoeiras, lugares que a ação, por exemplo, a quantidade de água é maior, a quantidade de frio é maior. E aí, depois de alguns anos, você vai olhar aquele lugar e você vai perceber que aquelas rochas e que aquele ambiente ao redor sofreu modificações. Tá bom, turma? A gente termina uma partezinha da nossa apostila que estava faltando. Se vocês quiserem, vocês podem chamar. Não assistam sozinhos, não, mas assistam. É para vocês verem o tamanho que pode ser uma onda do tsunami. Como que acontece um maremoto? Então, eu acho que vocês não podem assistir ainda não, mas como eu falo, né? E aí o meu terceiro ano vai lá e faz. Então, se tiver curiosidade, chama alguém para assistir com você, para você não assistir sozinho, tá bom? Para vocês pesquisarem. Ou então tem vídeos até no YouTube sobre acontecendo um tsunami, acontecendo um maremoto, acontecendo uma erupção de um vulcão, o vulcão que está ativo agora. Vocês podem pesquisar. Olha a internet para o bem aí. Tá bom, terceiro ano? Então, a gente se vê na próxima aula. Segue a atividade para vocês daqui a pouco. Um beijo grande. Tchau, tchau.